obrigado pelo aumento dos likes, das inscrições, da ativação do sininho aqui para receberem as novidades diárias que aqui postamos, pelos comentários de vocês que vêm aumentando. Por favor, aumentem, chamem o pessoal para fazer comentários e assim exercitarmos a nossa capacidade de debate, de enriquecimento do debate, de perguntar, de contestar com toda a qualidade democrática que deve nos nortear. E também de compartilhar os vídeos e de se lembrarem sempre, e na medida em que puderem, do Pix que passa aqui embaixo, para a colaboração de vocês, fundamental para a nossa sobrevivência nesse momento difícil. Pois hoje pela manhã recebi em minha conta pelo WhatsApp um convite para votar não nesse decreto indecente, impatriótico, anticonstitucional, nesse decreto chamado PL 5064/2023, de autoria do não menos indecente General Senador Antônio Hamilton Mourão. Este decreto imundo busca a aprovação pela maioria dos senadores e senadoras de uma medida, de um projeto de lei para confrontar, corromper e destruir o Código Penal quanto à conceituação e definição das penas a crimes como os praticados pelos terroristas no dia 8 de janeiro de 2023, naquela fusarca, naquela esculhambação que promoveram em Brasília. O seu Hamilton Mourão, tão indecente quanto sempre, tem a cara de pau de levar esta proposta de emenda constitucional, de projeto de lei, para debochar do povo brasileiro e da pálida democracia que conseguimos construir até agora. Então, primeiro, sobre a árvore da onde vem o fruto podre. No caso do senador Antônio Hamilton Mourão. Quem é esse senhor? Este senhor é um gaúcho malcriado que se tornou general com essas articulações desde a ditadura e tudo mais, que promoveu ao generalato os piores militares, como é o caso do seu Mourão. Ele, em 2015, gritou de uma loja maçônica, que eu costumo chamar de uma instância de esgoto do conservadorismo brasileiro, um golpe de Estado contra a presidenta Dilma e claramente um golpe militar. Aí está um dos frutos desse indecente, desse impatriótico, desse reacionário. E também o seu Hamilton Mourão foi protegido quando a sociedade reagiu contra o seu grito indecente e imoral. Foi protegido pelo seu Vilas Boas, outro gaúcho indecente, criado nas planícies do Rio Grande do Sul, para se tornar o que se tornou, ao ponto de eu, inclusive, mudar o nome dele. Em vez de Vilas Boas, Vilas Más. Que o protegeu, e disse isso claramente numa entrevista a Pedro Bial, naquele programa, naquela coisa chamada Conversa.
de proteção em proteção, seu Hamilton Mourão, que queria, a partir do esgoto de Brasília, ser candidato a presidente da República, portanto, a presidente da República, queria ser presidente, mas um generaleco de plantão, ele queria ser no Planalto, não conseguindo, porque não era conhecido, passou a ser mais ou menos noticiado a partir do esgoto de Brasília, naquela oportunidade em que ele pediu golpe militar. Esse é seu Hamilton Mourão, que depois, não conseguindo o seu intento maior, que era o de ser presidente desse país, se agregou ao miliciano, ao amante de joias, Jair Bolsonaro, e ali fez uma composição para se tornar vice-presidente. E com aquelas eleições marcadas por fake news, por ameaças de golpes, por mentiras calamitosas, por facadas não explicadas, por culpa de um pobre de um rapaz que levou a culpa de uma facada que não houve, o seu Hamilton Mourão se tornou efetivamente, indecentemente, vice-presidente do Brasil. Depois houve um pequeno movimento aí no Brasil de impeachment contra o amante de joias, o privatista, o inelegível, o imbrochável, segundo ele mesmo, segundo ele se tornando vice-presidente. Dizem alguns que se houvesse o impeachment do miliciano, que estava na presidência, na Casa de Vidro, Hamilton Mourão seria ainda mais perigoso, porque, segundo alguns, inclusive meus amigos, que conhecem a peça, a ideologia da peça, a capacidade de maquinação desta peça, seria mais inteligente, então aí o regime seria mais duro ainda contra o povo brasileiro. Pois bem, desceu da casa, da vice-presidência, do gabinete, do cargo que ele recebeu para cuidar da Amazônia, que ele cuidou para entregar às mineradoras, aos ladrões, aos derrubadores das matas, aos poluidores dos rios, aos traficantes de madeira. Depois de proteger todo esse pessoal com o cargo público que ocupava, nomeado por Jair Bolsonaro, vindo o período de vice-presidência e presidente, se candidatou ao Senado pelo combalido e Estado brasileiro, que foi um dos mais conscientes do país, se tornou agora, desde algum tempo, demente político, na sua grande maioria, que o elegeu contra a candidatura do inovidável, do estatura grandiosamente ética e moral de Olívio Dutra, se tornou senador da República. E é bom que se diga alguma coisa sobre o nosso estado, o estado do Hamilton Mourão e meu estado de origem, que se tornou essa demência política, esta coisa terrível, ao ponto de eleger e reeleger o seu Eduardo Leite privatista, uma pessoa absolutamente incapaz, que certamente vive de conluio com o seu Hamilton Mourão, para governar o estado do Rio Grande do Sul. Governar para o atraso, governar para a privatização, governar para a destruição de empregos, governar para entregar ao agronegócio, governar para esculhambar e desorganizar o desenvolvimento estadual, que já foi exemplo. E também a capital, entregue a um miliciano, a um fascista, a um grupo que desgraça a capital do Rio Grande do Sul. Este estado, então, com esta capital desse jeito, governado também
desta maneira. É por ele que se tornou senador Antônio Hamilton Mourão. Dito isto, o brado que nós damos aqui, depois de dizer não ao PL, do crime, de proteção dos criminosos, contra o Código Penal de 1940, o nosso brado é para que se vote, continue a se votar contra, levantando uma maioria contra Hamilton Mourão e contra os reacionários e fascistas do Senado Federal. Porque isto que ocorreu no dia 8 de janeiro de 2023 é indescritivelmente pavoroso, inaceitável, inacolível, imperdoável. Não há anistia, não há conceito de anistia que alcance esta gente. E há que punir severamente os bagrinhos, aqueles que se deixaram usar. E esses têm que ser punidos também, porque não é possível que o nosso povo rebaixe tanto a sua consciência crítica, a sua consciência política e a sua consciência democrática, que se deixe usar por malandros covardes que se escondem por detrás dos seus CNPJs ou dos seus CPFs para usar os mais humildes. Então os mais humildes também precisam ser punidos, os bagrinhos precisam ser mantidos lá nos seus lagos sujos, para que aprendam a não se manipular. Mas é preciso que não se aceite esse projeto de lei que anistia terroristas. E esse projeto de lei visa principalmente agora que a coisa vem enroscando, em que o judiciário brasileiro, que a União Federal se empenham para fazer justiça e alcançar os patrocinadores. E como eu disse ontem no programa Fala Meu Povo, reitero aqui, peço que vocês vejam aquele programa e compartilhem-no. Quando se chega à pior burguesia do universo capitalista, que é a burguesia agrária, que aqui no Brasil leva o nome de agronegócio, que patrocinou 270 ônibus e caminhões, infernizando Brasília com atentados, com bombas, com caminhões explodindo, com ônibus sendo jogados em viadutos. É preciso que sejam apanhados, presos, investigados e severamente punidos com o máximo que haja de severidade no Código Penal brasileiro. É preciso. Então não vem agora este protetor de criminosos, seu Hamilton Mourão, querer usar o Senado Federal para proteger o pior que há na burguesia, que é aquela associada ao milicianismo e de mãos dadas com o fascismo. Então é preciso punir. Punir severamente. Punir exemplarmente. Punir historicamente. Para que nunca mais delinquentes, marginais deste nível façam o que fizeram no Brasil. A ameaça já teve sensação de golpe. A ameaça já foi um golpe em si, pelo quilate, pelo que significou de destruição dos três poderes da República, com desonra aos monumentos e aos bens que estavam dentro dos prédios da República. Não é aceitável, não é anistiável, não é indultável, não é perdoável quem fez isso. É muito sério.
No Brasil, infelizmente, nós temos uma política de relação de tapinha nas costas, que vai desde aqui o vulgo, vai desde aqui o senso comum e sobe por todas as instâncias do poder. Não, deixa para lá, ele não fará mais. Temos que mudar a nossa conduta com relação aos criminosos, principalmente os tubarões. Punir severamente os magrinhos? Sim, mas é preciso punir muito mais pesadamente, tanto quanto eles são, os tubarões que estão por trás desta tentativa de golpe. E por último, imaginemos em que seria resultante se o golpe tivesse dado certo. Eles fizeram para dar certo. Eles achavam que fizeram melhor, se organizaram melhor no dia 8 para o dia 8 de janeiro de 2023 do que os milicos, do que os golpistas que praticaram o golpe na madrugada de 1º de abril de 1964. Felizmente se deram mal. Mas o que eles fariam, isto sim seria muito pior do que aqueles moleques, aqueles delinquentes, aqueles bandidos, aqueles nazistas fizeram no dia 1º de abril de 64. Com Bolsonaro já começaram a privatizar. Privatizaram 66 empresas no Brasil. E uma delas ainda envolveu aquelas joias e tal, que com outro país, que acabou comprando por quase nada uma refinaria em Salvador, na Bahia. Isto é absolutamente inaceitável e é da índole de golpistas. É da índole de quem é contra o povo. É da índole de quem quer um país fragilizado, um país rendido, um país de joelhos a esta burguesia absolutamente atrasada, egoísta e perversa, e também a burguesia internacional. Se aquele golpe desse certo, se Bolsonaro fosse o presidente deles e a desgraça do Brasil, hoje muitos militares brasileiros estariam morrendo, tanto na Ucrânia quanto na Palestina, a serviço dos piores interesses internacionais. Muitas mães a essas alturas chorariam pelas mortes dos seus filhos e muitas esposas seriam viúvas. E também muitos esposos, porque mulheres militares também seriam enviadas. Isto para falar no caso do envolvimento de forças militares brasileiras, uma vez usadas pelos fascistas que viriam com o golpe dado no dia 8 de janeiro de 2023, se ele sobrevivesse e se ele encontrasse mais bobos da corte do que eles imaginavam encontrar. E viriam depois os endurecimentos com o privilégio do agronegócio, com o privilégio do sistema financeiro, com o privilégio de uma minoria internacional abocanhando a indústria brasileira, destruindo o que ainda resta do parque industrial, e o desemprego em massa, a miséria em massa, a pobreza em massa, o banditismo crescendo, o milicianismo se desdobrando por todo o país. É isso que aconteceria se o golpe funcionasse. Porque eles pediam, até o dia 8, claramente, intervenção militar. E setores até pediam intervenção imperialista dos Estados Unidos, de forma absolutamente clara, depois do chefe deles, em plena campanha eleitoral, se ajoelhar perante a bandeira dos Estados Unidos e bater continência. Eles queriam ser entregues totalmente de modo vil e de modo absolutamente traiçoeiro à pátria, tudo o que é nosso. Então, seriam as consequências do golpe se ele tivesse funcionado. Porque esta burguesia que golpeou em 2016 jamais engoliu o projeto aquele do governo e do Congresso Nacional
que ajudaria muito o povo brasileiro, de 75% dos royalties do pré-sal e do petróleo fossem destinados à educação e 25% para a saúde. Isto equivaleria a proteger o povo brasileiro naquilo que é de mais importante, que é o desenvolvimento da educação e o desenvolvimento de uma saúde nacional com um SUS absolutamente estruturado para servir a necessidade de todo o povo brasileiro e não apenas de uma minoria aquinhoada que tem seus planos internacionais caríssimos. Esta burguesia nunca engoliu. Uma vez acertado o golpe, ela voltaria a botar as mãos na saúde, nas nossas riquezas naturais, no nosso subsolo, e nós, mais uma vez, entraríamos num longo inverno de pobreza e de miséria, mais do que temos agora. Essas são as consequências. E as ameaças que eles fizeram, intoleráveis. Sequer uma pessoa decente deve pensar em nome das boas índoles, em nome da solidariedade humana, em nome do amor ao próximo. Sequer uma pessoa movida por um desses valores pode pensar sequer em anistiar esta gente pelo tudo que fizeram aqui, muito mais do que isso que eu relaciono, inclusive ameaçando de morte ministros do Supremo Tribunal Federal, com morte classificada, com a punição à luz do fascismo, à luz do nazismo, à luz do que esses proprietários rurais costumaram fazer no passado e muitas vezes fazem no presente, de matar escravos, de matar negros e negras, de matar quilombolas, matar indígenas. Eles tinham destinado a morte por enforcamento do ministro Alexandre de Moraes. Isto é uma amostra do que eles fariam. Agora, interessante que eles organizaram o assalto a Brasília em 3 etapas, uma delas com 100 pessoas vindas de Goiás. De Goiás, isso não está claro ainda. 100 delas vindas de Goiás, patrocinada por gente aqui de Goiás, para ir a Brasília sequestrar o ministro Alexandre de Moraes, cujo roteiro estava todo traçado. A BIM, que servia aos propósitos de Bolsonaro e de Hamilton Mourão e de todo esse grupo golpista que se encontrava no governo, a BIM investigava, espionava por onde andava Alexandre de Moraes, e no momento mais frágil para ele seria preso, assassinado por enforcamento e o seu cadáver jogado no mato, numa beira de estrada, a caminho de Goiás. Por isso eu digo, é preciso investigar mais essas coisas aqui em Goiás. Aqui tem toca de cobra venenosa das mais poderosas. É preciso vir aqui, é preciso passar pelo Palácio do Governo Estadual aqui, é preciso passar por setores militares das polícias e para descobrir, inclusive, em muitas fazendas por aqui, quem são estes envolvidos na tentativa de sequestrar o ministro Alexandre de Moraes e de matá-lo por enforcamento. Aqui em Goiás tem muita coisa como teve no passado com a ditadura militar, que foi uma das mais cruéis na matança que promoveu nesse estado, tornando esse povo daqui intimidado, encolhido, fragmentado, desunido, amassado até hoje. Tal foi o nível de atropelamento dos direitos à liberdade, dos direitos humanos, do direito à vida de muita gente aqui. É preciso investigar. Então, em vez de anistia, como quer o indecente Antônio Hamilton Mourão, investigação. Em vez de anistia, perdão para criminosos, como quer
Antônio Hamilton Mourão, justiça. Justiça com investigação para a punição na medida certa. Aqui não se busca vingança, nestas palavras, nesse programa. Aqui se reivindica a justiça, para que nunca mais se repitam movimentos tão violentos, tão desonestos, tão cruéis, tão impatrióticos, tão criminosos como esses que nós aqui assistimos, dia 8 de janeiro, e que nunca, enquanto vivemos, devemos esquecer. É isto. Espalhemos pelos nossos WhatsApps, pelas redes sociais, esse movimento do não contra essa anistia. E com isso, do não também a esse indecente que ocupa uma cadeira no Senado Federal, que lá não deveria estar. Deveria, quem sabe, estar preso, porque reivindica perdão para criminosos, para bandidos. Quem reivindica perdão para criminosos e para bandidos é porque tem alguma relação com eles. No mínimo, até os admira. Abraços proféticos e revolucionários.